Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Venho aqui trazer uma palavra de Deus ao coração dos irmãos a respeito do que é a oração. Qual é o seu objetivo? Você que não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu joinha, ative os sininhos para receber as notificações e compartilhe esse vídeo para poder evangelizar outras pessoas. Salmos capítulo 51, versículo de 10 a 18. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. O sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. Que nós podemos ver que o rei Davi, depois que ele havia pecado diante de Deus, ele chega diante de Deus confessando o seu pecado. E quando nós chegamos diante de Deus, nós chegamos para falar com Ele, nós chegamos para fazer uma oração diante dele. E aqui ele fez uma oração de arrependimento diante do Senhor. É igual hoje, muitas das vezes, quando as pessoas elas pecam diante de Deus, elas, por incrível que pareça, elas copiam o exemplo de Adão e Eva. Elas se escondem de Deus, sendo que o propósito de Deus não é esse. Deus ele havia dado chance para Adão e Eva, para eles confessarem o seu pecado, quando Deus perguntou para eles aonde eles estavam. E ali naquele momento, ao invés de Adão ele se humilhar, ele simplesmente disse: ouvi a tua voz e escondi. E o que nós podemos entender é que quando nós cometemos algum pecado diante de Deus, Deus ele sempre vai nos chamar novamente, não para nos acusar, não para nos jogar na nossa cara o erro ou o pecado que nós cometemos, não. Ele nos chama novamente para que nós possamos nos achegar até Ele, para confessar o nosso pecado, para que Ele nos perdoe e nos dá uma vida nova diante de Deus. E aqui, o rei Davi, ele fez essa oração ao Senhor. Ele pediu ao Senhor que Ele criasse ele um coração puro e que dasse um novo espírito para ele, um espírito que iria permanecer na presença dele. E aqui, a preocupação dele, de Deus, ele retirar a presença de Deus na vida dele era tão grande que ele disse: olha, não retires de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença, porque ele entendeu que não adiantava ele ter um reinado todo em suas mãos se ele não tivesse a presença de Deus. Ele reconheceu que ele havia pecado, mas ele estava com a preocupação de ainda permanecer na presença de Deus, porque naquele momento eu acredito que ele entendeu que a presença de Deus era a única coisa que restava para que ele não cometesse outro pecado, se bem que ele já estava na presença de Deus. Mas se nós formos olhar para a história, ele não vigiou, ele que quis, ele que tomou a decisão de cometer o pecado, sabendo que aquilo iria ser mal aos olhos de Deus. Então Davi ele entendeu aqui também que Deus ele não se agrada em sacrifícios, holocaustos. O que significa isto? É quando nós nos apresentemos diante de Deus sem ter o coração quebrantado diante dele. Porque o maior holocausto que o ser humano pode oferecer diante de Deus é ter seu coração quebrantado e contrito. Que a partir do momento que você tem esse coração diante de Deus, você tem a obediência e o temor que você precisa ter diante de Deus. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor. Por que o princípio da sabedoria é o temor? Porque se você é sábio em ter temor diante de Deus, você vai saber como
se posicionar na presença de Deus, você vai saber como lidar com a presença de Deus, você vai saber como obedecer, você vai saber o que é certo e o que é errado, porque a presença de Deus, que é o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai te avisar, ele vai te incomodar, ele vai te instruir de como você deve viver em um mundo cheio de pecado, sendo que a Bíblia fala que nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não somos dele, nós não pertencemos a esse mundo, nós não pertencemos às coisas desse mundo, nós pertencemos a Deus. É por isso que quando Deus ele disse, olha, eu vou ter que ir de novo para eu voltar e buscar vocês. Deus estava querendo dizer, esse lugar não é para vocês. Vocês que vivem com temor a Deus, vocês que vivem com o coração quebrantado diante de Deus, vocês que vivem com o coração contrito, querendo de uma certa forma se achegar até a Deus, querendo de uma certa forma buscar a comunhão com Deus, querer ter esse desejo de viver em comunhão e intimidade com Deus, viver na presença de Deus, eu vou voltar para buscar vocês, porque isso aqui não é para vocês. Este mundo não é de vocês. Então, o objetivo da oração do rei Davi foi justamente para confessar o pecado diante dele. E o objetivo da nossa oração também tem que ser não simplesmente para chegar e pedir algo para Deus, para nós confessarmos diante de Deus algo que nós fizemos, ou não simplesmente por isso, para que nós possamos criar intimidade com Deus. O objetivo da oração, ela é o verdadeiro sentido na vida do ser humano, porque nós criamos um relacionamento com Deus, e quando nós criamos esse relacionamento com Deus, nós temos segurança em meio aos desafios que a vida nos traz, né? Sabemos que nossa vida como cristão, a nossa vida é cheia de altos e baixos, e a gente tem muitos desafios com Deus, sabendo que às vezes é difícil obedecer uma ordem de Deus quando Ele pede para nós tirarmos determinada pedra para que Ele ressuscite algo, porque muitas das vezes a gente está tão apegado naquilo e a gente quer que o milagre aconteça, a gente quer que a ressurreição aconteça, mas muitas das vezes a gente se apega a algo e a gente não consegue tirar aquilo da nossa vida. Mas esse também é um dos grandes desafios, e o maior desafio na vida do ser humano está na obediência, está na comunhão e no temor diante de Deus. Serenidade e visão cristalina em meio à tempestade. Ou seja, a partir do momento que você está enfrentando uma tempestade, uma luta, uma tribulação na sua vida, por que você vai ter aquela calma que muitos não têm? Por que muitas das vezes existem pessoas que nós olhamos para ela, nós vemos a situação da vida dela, nós vemos que a vida dela está em uma humilhação extremamente, vamos dizer, descontrolada, e às vezes nós olhamos para a pessoa ela está louvando ao Senhor do mesmo jeito, ela está com a vida serena. Por quê? Porque a fé nos faz enxergar não o que nós estamos vivendo agora, as tempestades e as tribulações, mas faz nós enxergarmos o que Deus tem para a nossa vida lá na frente. Então é por isso que nós temos essa serenidade em meio às tempestades, em meio às lutas da vida. Porque a partir do momento que nós temos fé, nós confiamos de que Deus está trabalhando em algo. Por mais difícil que seja em confiar, por mais que às vezes você deslize em sua fé, mas você vai voltar até ela de novo. Porque Deus, ele reconhece o coração do ser humano, Deus, ele conhece as suas limitações. Então não precisa se preocupar, porque muitas das vezes você não confia, você não tem fé, você está se esforçando para ter fé, mas às vezes há um deslize. Por quê? Porque quando você chega em determinadas limitações, Deus, ele vem com o renovo e com a restauração de Deus na sua vida. Então você começa, de uma certa forma, a enxergar novamente, ou enxergar com mais fé ainda, o problema que você está passando. Não no momento, mas como o problema será resolvido, como esse problema será depois que a tempestade passar. E a oração, ela nos impulsa também para nós recebermos a restauração e o renovo do alto, e ela nos traz a paz, né?
e também nos traz a presença de Deus, que nos ajuda durante os desafios que a vida nos traz, os problemas que a vida nos traz. A oração, ela é um desejo de relacionamento com Deus. Não por obrigação. A partir do momento que a pessoa ela está orando por obrigação, ela não tem o desejo de servir ao Senhor. Ela não tem o desejo de estar na presença do Senhor. É igual muitas das vezes, existem pessoas que falam assim, olha, se você não se batizar pelas águas, você vai escorregar no tobogã e vai direto para o inferno. Não, as coisas realmente não funcionam dessa forma. Quando nós obrigamos a pessoa a servir ao Senhor, ela não vai ter o desejo de se relacionar com Ele. Porque primeiro, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. A partir do momento que Deus ele convence o homem do pecado, Ele vai convencer quando Deus ele permitir que a pessoa sinta a presença dele como ele nunca sentiu antes. E muitas das vezes a pessoa é convencida sentindo essa presença, mas ela não se deixa levar por essa convenção. Justamente porque às vezes ela tem o que aproveitar a vida ainda, né? Ou ela desobedece essa convenção que o Espírito Santo está dando a ela naquele momento, que é uma chance de salvação, e muitas pessoas elas renegam essa convenção. Isso nós podemos perceber quando a pessoa ela vem na igreja, ela chora e amanhã ela está no mesmo lugar, e muitas vezes ela nem pisa o pé na igreja. Por quê? Porque a única coisa que ela queria era de um alívio ali naquele momento. E Deus estava mostrando para ela, olha, eu não quero simplesmente trazer um alívio para a sua vida, eu quero te dar a salvação. Então, muitas das vezes as pessoas que são convencidas naquele momento pelo Espírito Santo e elas endurecem o coração naquele momento, elas não têm o desejo de estar na presença de Deus. E muitas das vezes têm, mas o medo de abrir mão de algo que elas têm fazem que elas renegam essa conversão diante de Deus. É a mesma coisa quando nós estamos conversando com um amigo, nós sentamos para conversar e ali nós vamos simplesmente fazer um desabafo ou contar para ele algo de bom, o que nós estamos sentindo, o que nós pensamos. E como é bom você sentar, porque você vai se sentir aliviado com essa conversa. E nos relacionarmos com Deus é a mesma forma. É nós sentarmos para poder conversar com Deus, para poder falar para Deus o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós planejamos. Mas não pense que simplesmente você vai chegar diante de Deus e vai conversar com Ele que você não vai ter a resposta. Porque quando nós sentamos para conversar com um amigo, ele vai te dar uma resposta daquilo que você está perguntando ou daquilo que você está falando. Ele não vai ficar de boca fechada. Mas nós entendemos que Deus ele responde conforme a vontade dele. É segundo a vontade dele. Nem toda oração é correspondida. Nem toda oração é ouvida. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas determinam algo diante de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas oram de forma errada e esquecem que só Deus poderá fazer e resolver. E Deus ele vê, não como nós vemos, Deus ele olha no seu futuro, lá na frente. Então quando Deus ele te dá um não, é porque ele está vendo que algo lá na frente de ruim vai acontecer. Quando Deus ele está dizendo, espere, é porque não é o tempo de você receber algo, ou não é o tempo de você receber a resposta. Porque a maior resposta que Deus pode dar na nossa vida é Ele entregando um milagre ou aquilo que você pediu nas tuas mãos. Essa é a maior resposta que Deus pode dar. Né? A resposta da aprovação, da fé. A resposta da aprovação das circunstâncias que você estava enfrentando. E agora, qual é um dos motivos que nos leva a orar diante de Deus? Embora os motivos de relacionarmos com Deus deveria ser o desejo de nós estarmos mais perto diante de dele.
Mas nem todas as pessoas têm esse desejo de aproximar diante de Deus. Algumas pessoas se aproximam diante de Deus quando as dificuldades vêm, quando os problemas vêm. E Deus, ele ouve? Sim, Deus, ele ouve, porque Deus, ele não despreza um coração contrito e quebrantado diante dele. Mas muitas das vezes, quando as pessoas elas recebem algo da parte de Deus, elas simplesmente se afastam da presença de Deus. Qual é o ponto negativo nesse sentido? É porque quando nós chegamos diante de Deus com interesse de receber algo da parte de Deus, o ponto negativo é que nós não recebemos a salvação. Agora, quando uma pessoa ela é cristã de verdade, que nem Jó foi, que passou pela aprovação, foi aprovado e depois da aprovação continuou tendo esse desejo de buscar a Deus, não só pelo que ele pode fazer ou pelos problemas da vida, aí o ponto positivo é que o seu nome será escrito no livro da vida, que você terá salvação. Porque o desejo diante de Deus é que nós chegamos a Ele para nós termos intimidade com Ele sem ter interesse algum. Que nós chegamos diante de Deus com o desejo de nos aproximarmos dEle, com o desejo de sermos íntimos, de buscarmos a presença dEle por aquilo que Ele fez por nós, por uma gratidão. Que nós venhamos sentir esse amor que Ele teve por nós lá na cruz. Justamente pelo fato de que um cristão verdadeiro, um cristão de verdade, quando ele passa na luta, ele busca a Deus, né? Também para que Deus possa resolver o problema, mas ele entende que uma pessoa que tem esse desejo de estar na presença de Deus, ela busca a Deus não simplesmente pelo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer e que tudo seja conforme a vontade dEle. E não esquecendo a pessoa que a vida dela vai ser cheia de altos e baixos. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Então você não precisa ficar pensando que só o motivo de você se achegar até a Deus, no motivo de você se aproximar até Deus, que você não vai ter aflições. A Bíblia diz que Deus não poupou nem seu próprio Filho de sofrer as aflições, os problemas desse mundo, as dores desse mundo, e também não vai poupar a gente, não. A gente é filho por adoção. A gente não é filho de Deus que nem Jesus foi. A gente é filho por adoção. Nós somos adotados lá na cruz do Calvário. Nós somos enxertados lá na cruz do Calvário, para que hoje nós fomos adotados através do sangue dele, através do sangue que é a reconciliação que nós temos em Cristo Jesus, é através da sua ressurreição. Então Cristo, ele morreu para que através da sua morte ele estava nos mostrando, olha, eu morri pelo seu pecado, o seu pecado foi crucificado ali, eu ressuscitei para te dar a vida. Mas para que essa morte do pecado ali na cruz não fosse em vão, ele nos aconselha a nós nos sacrificarmos diante de Deus, apresentar a Ele em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É nós sermos o próprio holocausto diante de Deus. É nós nos oferecermos a Deus, nos sacrificando as nossas vontades, os nossos desejos carnais e estarmos na presença de Deus, estarmos diante de Deus, ter esse desejo de chegar diante de Deus. Jesus, ele nos mostra que ele buscava a Deus, por mais que ele era 100% Deus do mesmo jeito, mas ele veio humano para mostrarmos para nós que se eu venci o mundo, vocês também poderão vencer. Se eu expulsei demônio no nome de Cristo, vocês também poderão expulsar demônio no nome de Cristo. Ah, mas muitos que expulsam demônio e falam língua estranha estão indo para o inferno, é porque não tem a presença de Deus. É porque acham que só pelo motivo de estar fazendo algo para Deus, acha que estão agradando aos olhos de Deus. No livro de Apocalipse fala e nos aconselha que as pessoas têm nome de que vive, mas estão mortos. Ou seja, estão fazendo a obra de Deus, estão expulsando demônios, falando línguas estranhas, estão pregando o nome de Jesus, estão com o ministério dentro da igreja, estão falando no amor de Cristo, mas estão mortos espiritualmente. Nós não precisamos, ou alguém não precisa da presença de Deus para pregar no nome dele. Você não precisa, uma pessoa não precisa ser batizada com o Espírito Santo para falar em línguas estranhas. Uma pessoa não precisa ter a presença de Deus para expulsar demônio. Porque tudo que nós fazemos diante de Deus com fé,
diante no nome de Jesus, se tocou no nome de Jesus, a presença dele tem que se manifestar, porque a Bíblia nos mostra e nos deixa bastante claro que o nome de Jesus é ungido. Então nós estamos tocando no nome de alguém que é santo, que é puro, que quando nós tocamos a presença dele se manifesta. É por isso que tem muitas pessoas que estão expulsando os demônios, estão falando línguas estranhas, estão pregando o nome de Jesus, estão indo para o inferno. Por quê? Porque estão mortos, não têm a presença de Deus, não têm essa comunhão, não têm a obediência, não vivem debaixo da obediência de Deus. E Jesus, ele nos mostra que nós temos que orar. O que nos leva a orar, quando nós temos que orar, é quando tudo vai bem. Ou seja, é quando você não precisa de lutas e nem dificuldades para chegar até a Deus. Você tem o desejo e o amor ardente pela presença de Deus. Você quer estar na presença de Deus. Então, quando tudo está bem, você está lá adorando e servindo a Ele do mesmo jeito. Porque você adora Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, que Ele pode resolver pela sua vida. Deus, Jesus, Ele nos mostrou também um grande exemplo de oração quando os grandes desafios se aproximavam diante de Deus. Então, o segundo motivo que nos leva a orar também, primeiro, é quando tudo vai bem, ou seja, nós não adoramos a Ele por interesse. Segundo, é quando os grandes desafios se aproximavam, ou seja, quando você vê que um desafio está se aproximando, você pode colocar esses desafios nas mãos do Senhor, que você fazendo a sua parte, Jesus fazendo a dele, você vai conseguir vencer esses desafios e o nome dele será glorificado. Terceiro exemplo da vida de oração de Jesus. Ele orava quando as lutas eram mais intensas. Porque existem pessoas que é assim. Existem pessoas que é o contrário. Existem pessoas que quando as coisas estão bem, ela adora ao Senhor. Mas quando as lutas estão completamente intensas, difíceis de se resolver, elas simplesmente se afastam diante de Deus. Então nós temos também duas classes de crentes. Aqueles que adoram quando tudo vai bem, mas quando a luta vem, elas se afastam. Já existem crentes que adoram a Deus quando as lutas vêm e quando as coisas estão bem, eles se afastam diante de Deus. Mas Jesus, ele nos mostra o exemplo de que ele adorou e serviu e buscou a Deus nas duas situações da vida. Porque quando os desafios vêm, também é para nos aproximar de Deus, mas para que nós nos aprendemos algo também, a nos achegar cada dia até Ele. Porque o que nos faz ir para a salvação, ser salvo, é a transformação de Deus na nossa vida. Porque se as lutas e as dificuldades não vierem, nós não vamos ser transformados, nós não vamos ser libertos e nós não iremos ser aprovados naquele grande dia. Quarto exemplo de uma vida de oração que Jesus nos deu é que ele também buscava a Deus nos momentos que envolvia curas e milagres, ou seja, quando ele ia fazer a obra de Deus, né? Então, quando a pessoa ela está fazendo a obra de Deus, ela tem que estar com sua vida no altar do Senhor, com a presença, com a comunhão e com a intimidade diante de Deus, porque ela sabe que Jesus, ele cura. Então, quando eu falei que as pessoas que expulsam demônio e falam línguas estranhas estão indo para o inferno, é porque elas não têm a vida diante do altar. E não adianta nada eu fazer a obra do Senhor e não ser salvo. Não adianta nada eu expulsar demônio, falar em línguas estranhas, fazer a obra do Senhor e não ter a comunhão com Deus, não ter a salvação na nossa vida. Mas Jesus, ele mostra isso. O verdadeiro ministério que um ser humano pode ter na terra é seguir nesses 4 exemplos de oração que Jesus deu. Orar quando tudo está bem, quando grandes desafios aparecem, quando as lutas são mais intensas e em momentos que envolviam curas e milagres, ou seja, no momento em que o ministério estava posto, no momento em que ele iria ser usado por Deus. Enfim, o próprio Jesus, ele se conectava com Deus em oração, independente da circunstância, da situação, porque ele entendeu que o que traz a salvação, ele entendeu o que faz a pessoa ser salva diante de Deus, é a sua comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela nos traz transformação, libertação e a salvação de Deus na nossa vida. Uma das maiores perguntas que talvez o ser humano pode responder, perguntar, é se Deus, ele responde todas as orações. Nem todas as orações são correspondidas.
E existem vários exemplos da Bíblia que quando a pessoa fala, quando Jesus ele fala, quando pedes e não recebereis, porque pedes mal. Pedes para gastar em seus próprios deleites, em seus próprios desejos, vamos dizer assim, né? E a oração, ela só é respondida a partir do momento que nós oramos, se for segundo a vontade de Deus na nossa vida, né? Quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Deus ele complementa a vontade de Deus na nossa vida. E o que nós temos que fazer é que deixemos que a vontade de Deus seja suprema em nossas vidas. Por quê? Porque a partir do momento que nós deixamos que a presença de Deus ela se cumpra na nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos, se for da vontade de Deus, eles vão ter edificações sólidas. É onde as bases estão em um relacionamento com Deus. Ou seja, eu posso colocar os meus planos, os meus desejos diante de Deus? Claro que eu posso colocar os meus planos diante de Deus. Deus ele vai ouvir? Sim. Se for da vontade de Deus, aquilo vai se cumprir. Por quê? Porque você já está construindo a base de todo para que os seus planos sejam concretizados na sua vida. Qual é a base para que os meus planos sejam concretizados na minha vida? É a sua comunhão com Deus, é a sua intimidade com Deus. Porque a partir do momento que nós fazemos algo diante de Deus, talvez nós não conseguimos construir aquilo. E muitas das vezes aquilo é desmoronado, às vezes da noite para o dia. E por que muitas pessoas não têm a presença de Deus e alcançam coisas na vida? Por sorte. Por sorte, né? Ou às vezes por fé mesmo, mas nem sempre a fé demonstra salvação em Cristo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm fé para ter um carro, elas vão lá e têm um carro, mas não têm fé para ter a própria salvação. É igual, nós vemos nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos ali o ministério terreno de Jesus, que algumas pessoas chegavam perto de Jesus para receber algo da parte dele, e ali naquele momento elas recebiam a cura. Outras recebiam a cura juntamente com a salvação. Por quê? Porque algumas pessoas só têm fé para receber algo que elas desejam naquele momento, mas não têm fé de ter a própria salvação. Ou às vezes não busca a Deus, não tem esse interesse de ter essa comunhão, de ter essa intimidade com a própria salvação, porque Jesus é a própria salvação. Então para alguns Jesus dizia, vai, a tua fé te curou. Ou seja, a pessoa teve fé só para receber a cura naquele momento. E para outros Jesus dizia, vai que a tua fé te curou e te salvou. É um exemplo que nós vemos do cego Bartimeu. Jesus ele disse para o cego Bartimeu, vai, a tua fé te salvou. Por quê? Porque a cura que ele precisava naquele instante era a própria salvação também. E ele teve a fé de que Jesus ele poderia salvar ele teve esse desejo de ser salvo, ele teve esse desejo de ter comunhão com o Senhor. Ele entendeu que ele estava buscando a Deus não simplesmente por aquilo que ele poderia dar, ele tinha fé não simplesmente por aquilo que Jesus poderia resolver no problema naquele momento, mas ele tinha fé em Cristo por aquilo que ele era, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele iria fazer, né? O diálogo com Deus não é a lista de pedidos que eu acabei de falar lá atrás. Não é muito bom nós chegarmos diante de Deus e colocarmos aquela lista de pedidos. Eu quero isso, 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 e aquilo outro. Não. O diálogo com Deus é você criar intimidade, ser amigo íntimo de Deus. Qual é o benefício de ser amigo íntimo de Deus? O maior benefício é você ter a própria salvação, porque a partir do momento que você tem a salvação, você carrega a responsabilidade de estar carregando a presença de Deus na sua vida. E nós temos que entender que tudo que nós pedimos para Deus segundo a vontade dele, nós temos que entender que tudo vai se concretizar no tempo de Deus. Existem pessoas que não esperam o tempo de Deus, ultrapassam o tempo e vivem coisas que não deveriam viver por não obedecer o tempo de Deus nas suas próprias vidas. Então o que acontece? O tempo de Deus, ele é perfeito. O
O tempo de Deus, ele é perfeito. O tempo de Deus, ele não nos traz dor e muito menos sofrimento. O tempo de Deus, ele nos traz paz, ele nos traz vitória, ele nos traz benefícios espirituais principalmente e nos traz uma ótima colheita. Por quê? Porque nós esperamos o tempo certo de nós confiamos que Deus ele iria realizar algo na nossa vida, mas era no tempo de Deus. O que eu faço para que os meus problemas, o que eu faço para que a vitória na minha vida chegue e para que eu consiga receber a resposta de Deus, de que eu me tornei amigo íntimo dele, sem eu me aproximar diante de Deus com interesse? É você orar sempre e nunca desfalecer diante de Deus. Jesus ele ensina uma parábola para os seus discípulos sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vai haver momento que você vai estar se sentindo desfalecido diante de Deus por causa dos problemas e das lutas e das dificuldades que nós enfrentamos diante de Deus. Mas mesmo durante esses baixos da vida, essas dificuldades, nós não devemos deixar de buscar o Senhor, porque a vitória ela chega. E a parábola está em Lucas 18, verso 1, que a Bíblia diz que havia uma viúva que estava sofrendo muito nas mãos de um adversário e ela estava buscando por justiça. E ela ali corria atrás de um juiz. E esse juiz ele não conhecia a Deus e seu coração era muito duro. E de tanto essa mulher estar ali buscando o tempo inteiro a justiça naquele juiz com coração duro, houve um momento que esse homem ele fez justiça na vida daquela mulher. Por quê? Porque ela correu atrás e não desfaleceu. Ela buscou os seus direitos. Ela buscou a sua vitória. A Bíblia não fala a quantidade de tempo, eu não me lembro a quantidade de tempo que a Bíblia fala, mas essa mulher ela buscou com intensidade até obter uma resposta dos céus. Aquele juiz era do coração endurecido, mas nos dá o exemplo de uma mulher de fé, que quando nós buscamos ao Senhor, Deus ele amolece o coração de quem é duro também para nos dar a vitória. Porque Deus, aqui como nós lemos, que Davi ele diz que Deus ele não despreza o coração contrito e quebrantado em sua presença. Aquela mulher buscou com intensidade e Deus amoleceu o coração daquele juiz para que ele pudesse fazer justiça na vida dele. Então, orar sempre e não desfalecer é nós orarmos e temos a certeza de que Deus ele irá resolver, de que Deus ele irá trazer a vitória. Porque quem trouxe a justiça na vida daquela mulher, ela estava correndo atrás do juiz. Ou seja, ela estava orando, ela estava buscando, mas ela também estava fazendo a sua parte para que Deus amolecesse o coração daquele juiz, para que Deus amolecesse o coração, para que Deus ele visse a atitude daquela mulher. Ela correu atrás e ela recebeu aquilo que ela buscava. Ela recebeu por direito a justiça vindo da mão daquele homem, porque a justiça, o milagre, ela não vem da mão do ser humano, ela vem da mão de Deus. Mas Deus ele usa pessoas para abençoar os teus servos aqui na terra. E quando nós oramos diante de Deus, orar, e a Bíblia nos dá aqui, 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia nos conta que nós devemos orar sem cessar, orar sempre, em espírito, né? Às vezes você pode estar cantando um louvor, às vezes glorificando o nome do Senhor, já é uma oração. E nós orarmos sempre e não desfalecer quando as lutas estão perto, sim, mas quando as coisas também vão bem na nossa vida, nós temos que orar sem desfalecer o nosso coração. O que a oração e a fé ela tem em comum? Primeiro, a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. É a mesma coisa uma pessoa que fala que tem fé em Deus, mas ela não tem as obras que demonstram a fé nela, a fé que ela tem em Deus. Porque a partir do momento que eu falo que eu tenho fé em Deus e eu não vivo para Cristo, eu não vivo dentro dessa obediência, a minha fé ela é vão, ela é em vão.
Por quê? Porque você diz que tem fé em Deus, mas você não está nele, você não está vivendo nele. Você não está fazendo as suas obras para mostrar que você tem fé. Um exemplo que nós demos disso, que algumas pessoas se acham muito escandaloso, é os cristãos que são perseguidos em países para fora. Eles falam que têm fé em Deus e eles demonstram essas obras, fazendo o quê? Indo até a morte, por causa de Cristo. Então, pessoas que falam que têm fé em Deus, mas não demonstram essa fé, buscando a Ele, aceitando Ele, entregando de corpo e alma, deixando que a vontade de Deus penetre nas suas vidas, vivendo numa obediência. Lógico que você é imperfeito, você não vai conseguir ser perfeito, não existe ninguém perfeito. Pessoas que pregam falando que a religião deles é perfeita, que a religião deles chegou até a Deus, estão mentindo, porque a Bíblia diz que ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus, ele disse isso para os discípulos, ou seja, ninguém ganha a própria salvação, ninguém chega a Deus se não passar por Jesus primeiro. Jesus estava dizendo também que a salvação, ele vinha através dele, não através de uma religião. E ter fé em Deus é nós mostrarmos, adorarmos a Ele de todo o nosso coração, é nós entregarmos a Ele. E como eu posso viver na obediência? Você se afastando do pecado e deixando Deus trabalhar na sua vida. Então, o que acontece? Que nós temos que orar para que nós possamos ser movidos por uma fé inabalável e almejar a cada segundo estar na presença de Deus. Almejar, ter esse desejo de buscar a presença de Deus, entendendo que você é ser humano, entendendo que você é falho, entendendo que você não vai estar isento de lutas e dificuldades, mas nas lutas e na dificuldade você vai obter vitória, você vai obter também o lucro, que é a aprovação da sua fé diante de Deus, né? E que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas possam ouvir da palavra dele, amém? Deus possa estar abençoando a sua vida.